E aí, meus amigos e amigas telespecs, hoje eu vou trazer um vídeo diferente sobre o filme O Lado Bom da Vida, com meu grande amigo Luan Marques de Oliveira apresentando o enredo do filme e a trajetória de vida dele aí, com um depoimento muito forte, marcante e emocionante. Espero que vocês assistam e gostem, beleza? Tamo junto, galera. Bom, galera, hoje eu vou falar sobre o filme O Lado Bom da Vida. Gostaria que vocês assistissem até o final do vídeo, pois eu tenho um depoimento de vida mesmo. Foi um momento que eu vivi e é parecido com esse do filme. Então eu vou falar um pouquinho do filme. O filme, O Lado Bom da Vida, conta a história de Pet Solatano, que é interpretado por Bradley Cooper e tem por volta dos seus 30 anos acima e pegou sua mulher traindo ele, né, no chuveiro com um professor de história da mesma escola que ele lecionava. Por causa disso ele agrediu o professor, acabou indo para a cadeia e o seu advogado conseguiu que ele saísse da cadeia e fosse para uma clínica. Ele ficou internado por 8 meses, por determinação da justiça, só que os médicos não deram alta para ele, mas a mãe dele foi buscá-lo. Então ele volta para casa, reencontra o seu pai, Robert De Niro, né, o Patrício, um fã fanático do Philadelphia Eagles, que é também viciado em apostas e tem problema de toque, né? Ele tem que deixar tudo no lugar certo, na hora certa, assim, por causa do jogo, porque ele acha que se não tiver tudo do jeito que tem que estar, o time vai perder. O lema de Pet é Excelsior, que seria uma coisa ilustre, uma coisa uma coisa grandiosa, né? Então ele sempre diz, quando alguma coisa acontece, ele pega e diz assim: Excelsior, vou pegar isso e transformar num lado bom. Aí, no decorrer do filme, Pat é convidado para um jantar para o seu amigo Ronnie. Ronnie tem uma cunhada que acaba de perder o marido, né? Ela é viúva, interpretada por Jennifer Lawrence, a Tiffany. Tiffany, ela tem também sérios problemas, toma remédios, ela é depressiva, está em total estado de luto por causa do seu marido, mas no decorrer do filme a gente percebe que ela não tem essa depressão, ela não tem esses distúrbios mentais por causa somente da morte do seu marido, mas por causa de outras coisas. Ao decorrer do filme eles vão se pegando uma amizade, vão se envolvendo cada vez mais e Pat tem um trauma terrível de uma música que é a música do seu casamento, que também estava tocando na hora que ele pegou a sua mulher com o professor de história. Então, às vezes ele escuta essa música sem ela mesma estar tocando. Então, isso é tipo um transtorno esquizofrênico que ele tinha, que ele tem, né? A Jennifer Lawrence, Tiffany, ganhou até um Oscar por esse papel. Ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Ela é mais explosiva, ela tem momentos de carência e tal. E são coisas diferentes, né? São distúrbios diferentes, mas que ali se unem, né? Ou tanto o pai dele que tinha toque, ou o Danny que tinha complexo de inferioridade, que é interpretado por Chris Tucker. Ele tinha complexo de inferioridade por causa do cabelo dele. Não vou contar muito sobre o filme, eu particularmente gostei muito. Eu assisti esse filme alguns anos atrás e voltei a assistir de novo. Eu assisti mais de 6 vezes, eu assisti legendado, dublado. Eu achei esse filme sensacional. Ele foi retirado de um livro escrito por Matthew Quick. E eu não li o livro, mas as pessoas falam que tem muita divergência de algumas coisas. Mas eu garanto que se tu assistir o filme, vai valer a pena. Valeu?
Agora eu vou contar a minha experiência de vida. No final de 2015, eu estava num estresse tremendo, eu não sabia o que fazer, eu não pedi ajuda para ninguém, eu não sabia o que fazer e eu tinha uma loja, acabei fechando essa loja porque não deu certo, era um sonho que não deu certo. Eu pedi para o meu chefe me dar umas férias no final do ano, ele estava me enrolando, não queria me dar as férias, eu precisava dessas férias para mim descansar. Eu era casado e eu queria me dedicar um pouco mais ao meu lar, ao meu casamento. Só que depois de tanto insistir, esse meu patrão, ex-patrão, ele deu férias para mim. E eu estava em casa e eu me sentia muito deprimido. Eu achei que eu ia ficar bem de estar em casa, mas na verdade eu não estava bem. Eu estava muito deprimido. Às vezes eu não conseguia dormir. E às vezes eu levantava, ia, tomava uma água, ia assistir um filme, fazer alguma coisa. 2 vezes eu acordei e assim eu estava no chão. Então eu tinha desmaiado do nada, tinha me dado um branco e desmaiado. Então passou-se um tempo, eu e minha ex-esposa nós tivemos uma briga e eu tive um desses desmaios no banheiro da minha casa e acabou que a gente se separou. Então eu descobri que eu estava com depressão e a psiquiatra me disse é uma profunda depressão e no consultório mesmo eu tive 2 crises de convulsão. Eu também comecei a ter esse problema, eu nunca tive, eu tive esse problema de convulsão. Então eu estava com depressão, esse problema de convulsão, eu comecei a tomar muitos remédios e foi indo, assim, daí eu parei um tempo, pensei e falei assim, eu não posso continuar assim. E eu queria seguir minha vida, só que eu estava perdendo muito peso, eu estava tomando muito remédio para dormir, eu tinha deixado de tomar os remédios para convulsão. E eu perdi 3 empregos nesse tempo. Perdi 3 empregos. E aí num estado de depressão eu decidi não sair de casa. O que eu queria era me livrar de tudo, eu queria ir embora da minha cidade. E eu escolhi o sul. Eu fui embora para Santa Catarina. Aí consegui um emprego, tudo lá. Fiquei um tempo, mas eu ainda estava com muita depressão e eu acabei voltando. E quando eu voltei, além da depressão, eu comecei a ter um distúrbio esquizofrênico, né? E isso que liga ao filme que eu achei assim que eu me identifiquei. E eu não saía na rua, eu não fazia nada, eu não tomava banho, eu não rapava minha barba, eu não tinha mais amor próprio. Então eu não sentia fome, eu não sentia vontade de comer um doce que eu sempre gostava, não tinha vontade. Então eu fiquei preso dentro de casa, eu não assistia televisão, eu não via filme, eu escutava música, eu amo música, eu não escutava música, eu não tocava minha guitarra, eu gosto muito de tocar minha guitarra, eu não toco bem, mas eu gosto de tocar. Foi o ápice da minha depressão em agosto. Foi quando eu comecei a me culpar por tudo que tinha acontecido. Aí a minha mãe começou a falar sobre pessoas que tinham sido internadas e tal. E nisso eu recebi a visita de 4 amigos meus. Um desses amigos é o Juninho, que foi lá em casa. Ele até falou pra mim assim que nem sabia que eu estava morando em Porto Feliz, né, que é a minha cidade.
Eu nem sabia que eu estava lá e achou que eu estava em Florianópolis. E eu recebi visita de 4 amigos e só que eu já tinha tentado me matar diversas vezes. Uma dessas vezes eu tomei 133 comprimidos de imipramina e isso me deixou uma semana assim fora do ar, né? Me causou uma sequela. Eu tentei me enforcar, é, é, me cortava. Eu tenho várias marcas de cortes, né? O psiquiatra me disse que isso é um distúrbio borderline. Eu tenho várias marcas de cortes no meu corpo. E eu peguei e falei pro meu pai assim, meu pai pegou e falou assim, tu quer ir internado? Eu falei pra ele assim, ou é isso ou é a morte. Então eu fui para uma clínica do tipo que o PET Solatano foi. Uma clínica terapêutica onde tinha hora para tudo. E tinha hora para dormir, tinha hora para acordar. As refeições eram horríveis, né? Tinha que fazer reuniões em grupo ali, falar, expressar alguma coisa. Tinha que falar sobre o que você estava sentindo no dia. E o que eu queria só era sair de lá, porque foi uma decisão errada minha. Se bem que apenas um remédio que eles me receitaram lá, um psiquiatra, depois de sair, eu continuei tomando. Nesse tempo, assim, nessa clínica, em 15 dias não poderia entrar em contato com a família. Depois dos 15 dias eu teria direito a duas ligações no final de semana. Então, passou os 15 dias, eu estava desesperado para querer falar com a minha família. Eu falei com a minha mãe, falei com o meu pai. E eles falaram, tá chegando o dia da visita. Eu falei assim, tá chegando o dia da visita. Uma semana depois dessa primeira ligação, ela me perguntou o que queria que levasse pra mim, um lanche, alguma coisa assim, né? Que era liberado. Eu pedi, né, um McDonald's, né? E uma torta de frango, né? Que minha irmã faz muito bem. E eles me levaram. Eu comi aquela forma de torta de frango inteirinha e aquele McDonald's e meio litro de Coca-Cola. Eu estava sedento por aquilo ali, sendo que fora eu não fazia. Aí eu implorei para eles, por favor, antes da próxima visita, me tire daqui. Eu já tô bem. Só que eu não estava bem, mas eu disse para eles que eu estava bem. Foi quando eu estava, depois um dia anterior, eu estava deitado na minha cama e o monitor falou assim, Luan Marques? Luan Marques é tu? Eu falei assim, sou eu. Aí ele falou assim, se te der uma notícia boa, tu me deixa ficar com o teu ventilador? Eu falei assim, pode ficar. Qual que é a notícia boa? Ele falou assim, tu vai embora hoje, tua família tá aí. Aí eu olhei pela janela e vi o carro do meu pai. Aí eu olhei, assim, o meu pai, o meu cunhado e minha mãe. Eu fui abraçar minha mãe. Minha mãe me disse assim, vai abraçar teu pai. Porque o seu pai chegou ontem de noite e falou assim, eu não vou deixar meu filho mais lá. Eu vou tirar ele de lá. Ele fez empréstimo, porque tinha que pagar uma multa para me tirar de lá. Porque era quebra de contrato. Ele fez empréstimo, pagou a multa e me tirou. Eu fui lá e eu dei um abraço nele, agradeci ele. Eu procurei não dar trabalho, eu procurei não ser mais positivo possível, mas eu não consegui. A depressão ela estava muito forte. E eu tinha pensamentos suicidas dia e noite. Eu queria morrer, pensava de várias maneiras de me matar. Foi quando a minha mãe falou assim, para
pensa em alguma coisa boa, faz, né? Volta a estudar. Não tá dando para trabalhar? Volta a estudar. Aí eu falei assim, mãe, como que eu vou voltar a estudar nesse estado que eu tô? Eu não consigo nem sair de casa. Foi aí então que ela falou assim, mas tenta. Ela me pagou um vestibular. Eu fiz o vestibular e eu falei assim, nunca que eu vou conseguir passar a minha... Eu tava com as mãos trêmulas e eu não conseguia escrever a redação. Ficou ridículo. Só que eu tive a surpresa que eu passei nesse vestibular e eu peguei... Nesse dia que eu passei no vestibular, eu olhei assim, eu levantei da minha cama e olhei pra fora, era umas 6 horas da tarde. Eu peguei e olhei o pôr do sol, falei assim, nossa, quanto tempo faz que eu não vejo o pôr do sol, como é bonito. Aí eu comecei a ver o lado bom da vida. Às vezes a gente tem, uma pessoa me disse, a gente tem um bolo de aniversário e ele é cortado em várias partes. Aí tu foca naquela partezinha, aquele pedacinho do bolo. Tu quer aquele pedacinho de bolo. Só que tem um monte de pedaço que tu pode pegar, mas tu quer aquele pedaço. E eu queria só aquele pedaço. Eu só pensava naquele pedaço. Então, eu só pensava no que aconteceu de ruim e o que tinha de bom para acontecer na minha vida. Hoje, graças a Deus, graças à minha família, os meus amigos, incluindo o Juninho, eu posso dizer que eu vejo o lado bom da vida.